Olá, meu nome é Márcia Alves. Nesse canal vamos aprender o inglês falado. Antes de falar da metodologia, eu queria falar da minha experiência. Eu tentei por várias vezes aprender o inglês. Eu tentei por sites, por videoaulas, por pedacinhos de filmes e internet, só que eu me frustrava porque eu via só um pedacinho e eu perguntava: cadê o começo? Cadê o final? E aí, quando eu ia tentar sozinha, eu achava um pouco maçante, porque eu não tinha um feedback, não entendia porque algumas letrinhas sumiam e eu ficava um pouco perdida. Essa é a verdade. E aí também eu já tentei aprender com uma pessoa que falava inglês. E, tipo assim, eu entendo algumas palavras, entendo muita coisa, mas o meu inglês nunca destravou. Então, quando eu tentava conversar com ele, eu parecia mais que eu tava fazendo mímica. Não parecia que eu tava tentando falar com ele. E então era um pouquinho... Não achava constrangedor, porque era uma pessoa que eu me sentia à vontade, mas me frustrava também, novamente. Tipo assim, eu nunca achei uma metodologia estimulante que fizesse com que eu quisesse continuar a estudar e aprender, né? Quando eu comecei a acreditar que seria possível destravar, e foi quando eu, com a experiência com o ChatGPT, né, eu tirava muitas dúvidas, utilizava para entender conteúdos da faculdade, coisas que eu queria aprender, e eu tava gostando tanto que uma hora eu perguntei pro chat, você pode me ensinar inglês? Ele falou, sim. Aí eu fiquei empolgadinha e fiquei lembrando, se eu pegar um filme, mais o ChatGPT me dando feedback como apoio, vai ser bem mais fácil eu aprender e destravar o meu inglês. E aí eu comecei a treinar. Peguei um pedacinho, fiz vários testes, peguei um pedacinho, comecei a treinar a fala, observei o som, o ritmo, comecei a achar gostoso, satisfatório e eu gostei de praticar. E eu ainda não estou destravada, mas eu comecei a sentir que destravar é possível e foi a partir daí que nasceu esse projeto. Como será a metodologia? O objetivo do canal não é entender tudo, todas as palavrinhas, a gramática, nada disso. Sair do não entendo nada para ser o que está acontecendo. Então, assim, não vai ter verbo to be, não vai ter gramática, não vai ter nada disso. Até porque quando a gente é criança, a gente não aprendeu com nenhuma gramática, a gente aprendeu ouvindo e praticando. E vai ser esse foco desse canal. Nós vamos aprender a falar ouvindo e praticando. E o ChatGPT vai vir como aquele apoio, porque assim, quando você treina no ChatGPT, ele fala se você tá falando no ritmo certo, se tá falando direitinho, se você não tá trocando as palavras. E às vezes quando eu vou falar no chat, ele às vezes não entende eu falando normal, então acaba forçando a você praticar mais, entendeu? O inglês falado. Eu gostei bastante disso, eu acho que vai ser eu acredito que é uma ferramenta que vai ser muito útil nesse trajeto. E tipo assim, como eu falei, acompanhar não precisa você saber todas as palavrinhas, entender a história, o conflito, o ritmo. Você já consegue acompanhar, e acompanhar o começo da fluência. E ao mesmo tempo a gente vai utilizar o filme, porque quando as pessoas começam a aprender a acompanhar com o filme, saber que não precisa aprender todas as palavrinhas para poder aprender, as pessoas diminuem a ansiedade, aumenta a confiança e surge a vontade de continuar. Por isso que a gente vai usar o filme para poder... uma coisa também importante: o maior problema de quem está aprendendo inglês não é a capacidade, é porque elas desistem. Porque elas não sentem estímulo, não sentem aquela vontade de querer, não acha aquela metodologia que faz com que você aprenda.
com que você se estimule a querer aprender, sabe? E aqui o inglês não é para correr, é para não parar. Uma observação importante, esse projeto ele está começando, eu estou testando o formato, gravando, ajustando e sentindo o ritmo. Por enquanto, o pedido é simples. Eu gostaria que você curtisse e acompanhasse, se inscreva no meu canal. Mais lá na frente, quando estiver mais estruturado, vai existir a opção de apoiar o projeto. Mas para quem puder e quiser, não é obrigatório. O filme que a gente vai utilizar aqui nesse canal será o It's a Wonderful Life. Por que esse filme? Porque ele não tem aquele inglês rápido que faz com que a gente trave e acha complicado e difícil aprender inglês, e ao mesmo tempo não tem aquele inglês lento, aquele inglês escrito, sabe? Esse filme é aquele inglês falado do cotidiano. E é legal porque assim você vai aprender as falas do cotidiano e terá a base para outros filmes. Por exemplo, se a gente começar esse filme e terminar ele todinho, que a gente vai fazer isso durante essa trajetória, se você for pegar um filme Titanic, vamos pegar o filme Titanic como exemplo. Se a gente começar esse projeto e terminar até o finalzinho do filme, praticamente 60 a 70% da compreensão do Titanic é possível. Então, se você entende um filme todo, que já é bastante coisa e é bem estimulante para você ter aquela confiança de, nossa, eu entendi um filme todo, e começar a ter noção de 60 a 70% de um outro filme, como Titanic, por exemplo, você já se sente confiante para querer continuar e aprender mais sobre o inglês. Porque você já compreende muita coisa, 60 a 70% é muita coisa. E olha um dado interessante. Esse filme que eu tô dizendo, It's a Wonderful Life, ele contém de 12 a 14 mil palavras no totais. E desse total, entre 2.200 a 2.700 palavras únicas, sem repetição, são utilizadas durante o filme. Dessas palavras únicas, cerca de 1.200 a 1.600 palavras são palavras do vocabulário do cotidiano. E aproximadamente 1.000 palavras dessas 1.200 a 1.600 são mais frequentes no inglês falado no dia a dia. E olha um dado interessante. Dado geral na linguística do inglês falado, em estudos de linguística, é comprovado que 1.000 palavras mais frequentes cobrem aproximadamente 75 a 80% da fala cotidiana. Esse dado se aplica a conversas como filmes, séries, entrevistas e outras formas de comunicação cotidiana. Então, assim, se a gente começar do início ao fim esse filme, você vai ter um leque de 75 a 80% do inglês falado no dia a dia. É muita coisa e dá uma confiança e um incentivo muito grande para você querer continuar e aprender mais sobre o inglês. Então é assim, esse canal vai ter esse propósito de ter o maior número de estímulo possível. Eu vou trazer aqui o maior número de estímulo possível para você se sentir à vontade para aprender e destravar, e até para iniciantes, porque se você, uma das coisas que todo mundo que tenta aprender inglês sabe, que a repetição é das chaves de aprender uma nova língua. Então, se de 1.200 palavras a 1.700 palavras que não se repete, a gente repetir durante o filme 12 a 14 mil palavras, é uma repetição bem legal, uma quantidade de repetição bem legal, que vai consolidar, até para quem não sabe nenhuma palavra, a aprender desde o início o inglês falado. E a gente vai começar com aulas curtas e com poucas frases, para até o iniciante que não sabe nada de inglês aprender e continuar a se estimular e aprender cada vez mais. Por isso, as próximas aulas que a gente for percorrendo, vai ter mais vocabulários, vai ter
uma pegada um pouquinho mais forte para poder a gente fazer um ritmo gostoso e legal. Conforme a confiança vai crescendo, a gente vai moldando aqui o canal, fazendo ajustes, trazendo coisas interessantes, tudo que eu puder trazer para incentivar você a aprender inglês e destravar, eu vou trazer. E eu tô gostando muito desse projeto, tô dedicando muito amor e carinho, espero que vocês gostem, acompanhem, e é isso. Foi um prazer estar aqui, obrigado pela atenção e até a próxima.